Olá, muito bom dia para você. 11 da manhã, 47 minutinhos. Estamos juntos a partir de agora, no Ilha 1 deste sábado, 22 de agosto, que o sol veio com gosto, hein? Temos imagens ao vivo para você agora aqui da capital pernambucana. Olha que céu maravilhoso. Cadê as nuvens, gente? Ó, fica atento. Pode voltar a chover lá na segunda-feira. Tem chuvinha prevista de madrugada, igual foi hoje, amanhã, de hoje para amanhã, mas depois é tempo firme. Aí na segunda-feira, segunda ataque, essa chuva pode voltar, tá? Maré, neste momento, chegando ao ponto mais alto do dia. Às 11h55 a gente vai ver essa maré bem altona. Passou amanhã com a maré baixa aqui no nosso litoral. E a partir de agora a gente traz para você as principais notícias aqui do nosso estado. E vamos começar celebrando a nossa cultura e também a nossa ancestralidade. O Afoxé Ilê de Eguibá, lá da comunidade da Mangabeira, está completando 40 anos de fundação. Hoje ele é o afoxé mais antigo em atividade aqui no Recife. É um guardião da herança afro-brasileira em Pernambuco, que mistura fé e resistência e segue passando esse amor à tradição para as novas gerações. 4 décadas de história, tradição e resistência. O Afoxé Ilê de Eguibá chega aos 40 anos, mantendo viva uma manifestação que tem na ancestralidade africana uma de suas principais raízes. O grupo foi fundado em 86, 17 de agosto de 86. E foi numa roda de samba que foi criado o Afoxé Ilê de Eguibá. O candomblé é o carro-chefe desse afoxé. Então, foi quando eu assumi na partida do Babá, que no caso era meu marido, Dito de Oxóssi, que deixou todo esse legado e a gente está tentando, fazer, não melhor, mas fazer bonito. A história começou ainda no início dos anos 80 na comunidade da Mangabeira, no Recife. As rodas de samba e afoxé, organizadas por Expedito Neves, o Dito de Oxóssi, deram origem aos primeiros cortejos. O primeiro desfile foi em 1984. 2 anos depois, o grupo foi oficializado. O que eu posso fazer é cada dia enaltecer não só o nome do candomblé, mas ele como fundador de tudo isso. Para mim é importante que eu reconheça que Dito de Oxóssi foi quem fez valer tudo isso. A manifestação do afoxé tem origem nas tradições iorubás e mantém forte relação com as religiões de matriz africana. Dança, canto, música e ancestralidade se encontram aqui e também nas ruas para celebrar a identidade do povo negro, que até hoje precisa continuar lutando para sobreviver, seja na vida ou na cultura popular. Essa história foi ganhando novas gerações. Nouga, por exemplo, chegou bem no início do grupo e permanece até hoje. A minha história começou numa festa que teve aqui no Zé do Pinho, no Clube Bom Sucesso, quando eu vi 2 pessoas tocando afoxé, que era meu pai Dito e meu tio Bento. E criancinha, no meio daquela galera todinha, ainda me lembro que eu criancinha, eu segurei o atabaque. E depois eles desceram tocando bom sucesso até aqui o final da rua. Alfaias, atabaques, abê e agogôs dão força à percussão. E tem ainda um som que se tornou marca do grupo, o istiupã, um instrumento caribenho incorporado pelo afoxé na década de 90. E a gente tem 3 istiupãs, o único afoxé aqui em Pernambuco, eu creio no Brasil, que tem esse instrumento. Ao longo desses 40 anos, o Ilê de Eguibá também ultrapassou as fronteiras de Pernambuco. O grupo recebeu a medalha do centenário da abolição em 1988 e levou a musicalidade afro-indígena pernambucana para países como Bélgica, Itália, Portugal, Alemanha, Inglaterra e Holanda. Então, para o Ilê de Eguibá é maravilhoso, como se diz, prazeroso e o reconhecimento de todo esse trabalho, porque você fazer cultura popular hoje no Brasil é uma coisa para quem realmente ama. Cultura não se faz só por dinheiro, não só por interesse, por amor. Por isso que a gente é desde pequeno até hoje dentro do Ilê de Eguibá.
Reconhecido como patrimônio cultural e material do Recife e como ponto de cultura, o Afoxé também tem a missão de transmitir esses saberes. Oficinas de formação aproximam crianças e jovens. Que eu dou oficina de AB, trabalho com um grupo de jovens na comunidade do Alto Zé do Pinho, com a Afoxé Lidebá. Então, assim, é muito gratificante, é muito emocionante trabalhar com essas meninas e com o Afoxé também. E daí, do Ilediebá, surgiu a Baiomi, essa boneca. Ela é feita de pedaços de tecidos. E essa história mostra que quando a ancestralidade é transmitida de geração em geração, ela não fica no passado, mas continua viva. Na verdade, eu entrei no Afoxé dentro da barriga da minha mãe, né? Minha mãe fazia parte do Afoxé Lidebá e ela entrou no carnaval já grávida. Daí então, depois que ela me teve, eu já não saí mais do Afoxé, né? Até hoje, eu venho acompanhando o Afoxé e por mim vou acompanhar sempre. Parabéns, falando aí de tradição, né, de geração para geração, vamos falar de cuidado de geração para geração, porque esse assunto aqui é um convite para toda a família, papais, mamães, vovós, vovôs. Quem tem criança em casa ou adolescente, fica atento, porque hoje é o dia de multivacinação. Isso quer dizer que os postos de saúde hoje estão abertos para receber essa turma que precisa se proteger contra doenças graves. São 20 vacinas disponíveis. Gustavo Ferreira já está muito bem acompanhado de quem já se protegeu, né, Gustavo? Bom dia. Oi, Clarissa, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu estou aqui na sala de vacinação da Policlínica Albert Sabin, na Tamarineira, com a família Monteiro, que aproveitou o sabadão, esse sabadão de dia D da vacinação, para se vacinar todo mundo junto, tá? Dona Maria Helena já chegou, já se vacinou. Quantas a senhora tomou hoje? Eu tomei 2, uma em cada braço. Eita, tá doendo ou não? Tá não. Tá de boa, né? O importante é vacinar. Vacinar, que garante tudo, a vacina. Né? E Eduardo, que tá aqui ao meu lado, 11 anos, tomou 3 vacinas. Quando eu cheguei, ele estava fazendo assim, ó, fazendo muque. Direito e eu no esquerdo. Doeu. Só o do esquerdo. Só um pouquinho, né? Mas é importante vacinar. É. Pra ficar forte. É, vai. Como é? Faz o muque aí pra gente que você fez agora. Olha aí, minha gente, tá vendo? É isso. Exemplo, gente. A família toda. Seu Geraldo tá aqui também. Como eu disse, eu tô aqui na sala de vacinação com o Sam Costa nas imagens. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Olha aqui as meninas que estão trabalhando desde... Chegaram às 7, a vacinação começou às 8. Você, Priscila? Jéssica, você é Priscila, né? Pronto. Jéssica, desde às 8, quantas pessoas já passaram por aqui? Um pouquinho mais de 100 pessoas. Um pouquinho mais de 100, a gente está agora quase chegando no meio-dia, né? A expectativa de hoje é que daqui a pouquinho ainda venha mais gente à tarde. Com certeza, que lote, né? Nossa expectativa é que quanto mais pessoas imunizadas, melhor. Então, vem-se embora aproveitar. Olha aí, convite feito, minha gente. São 20 vacinas, na verdade. E agora eu vou conversar com Nádia Carneiro, que é gerente do programa de imunização aqui do Recife. São 169 pontos de vacinação aqui na capital, mais de 2.000 salas em todo o estado de Pernambuco. Nádia, bom dia. Bom dia ainda, né? Acho que é bom dia. Me diga, cada vacina tem um público-alvo, né? Mas quem não estiver dentro desse público-alvo pode vir se vacinar também. Como é que funciona o trabalho hoje? Bem-vindo. Olá, bom dia. A gente está realizando hoje o dia D de mobilização, né, da campanha de multivacinação, que está acontecendo a nível nacional, em todo o estado, em todos os municípios, ao longo do nosso país. No entanto, aqui no município de Recife, além de realizar a vacinação para crianças e adolescentes, a gente estendeu para as demais faixas etárias, então gestante, criança, idoso. E as vacinas disponíveis são as vacinas do calendário nacional. Então, poliomielite, sarampo, HPV, dengue, de acordo com a sua faixa etária, a vacina da gripe pode ser atualizada também. Tem também vacina da Covid, né? E também uma novidade. Fala um pouco da pneumovinte. Nós falamos aqui, né, agora há pouquinho, há algumas semanas. É uma novidade muito importante, que agora estava só na rede privada e agora está na rede pública. Isso. Tivemos 2 mudanças no calendário recente, no calendário da criança, que foi a chegada da pneumovinte e o retorno do 2º reforço de pólio com 4 anos de idade. Então, a pneumovinte, a nível nacional, estamos no esquema de transição entre a 10 e a 20 e com a sorotipagem uma proteção maior do que já existia no calendário. Então, foi um grande ganho, tanto com a vacina da polio, com esse reforço a mais, quanto a chegada da pneumovinte. Qual a importância de manter esse calendário vacinal, a caderneta em dia? A gente tem muitas crianças aqui na fila, né? Já tem bastante gente lá do lado de fora.
quanto que os pais e as mães precisam ficar ligados, né, para garantir essa imunização completa, principalmente dos pequenos, né? Tem os adultos também, mas as crianças são o nosso foco. Verdade. A atualização da caderneta, ela promove uma proteção ampliada e maior para as doenças imunopreveníveis, tanto a doença em si quanto o agravamento dessa doença. Então, o risco de agravamento, hospitalização e óbito, ela é prevenida também através da imunização. Reforçando, começou às 8 horas da manhã, né, em todos os pontos, vai até que horas? Chama as pessoas para participarem, Nádia. Além dos aproximadamente 170 pontos, nós temos 3 centros de vacinação que funcionam nos 3 shoppings, mais os postos volantes, e o atendimento hoje vai de 8 às 17 horas. De 8 às 17, quem quiser pode chegar, né? Nádia, muito obrigado. A gente continua aqui. Daqui a pouco a gente volta, inclusive, Clarissa. Bom trabalho para vocês. Tem gente querendo chegar, pode vir, ó. Tá chegando. É isso. A gente daqui a pouquinho vai falar um pouco sobre isso, porque agora a gente vai continuar e daqui a pouco a gente continua essa nossa conversa, né, aqui da Policlínica. Volto já, Clarissa, tem muita vacinação pela frente até hoje. Volta sim. Informação importante, a gente está falando do Recife, mas essa campanha de vacinação, gente, acontece em todas as cidades aqui do nosso estado. Você que está nos assistindo aqui na região metropolitana, já checa aí a caderneta de vacinação e vê se não precisa reforçar essa campanha aí junto com a criançada de casa. Já Gustavo Ferreira volta nos trazendo essas informações que são muito importantes. Voluntários de 26 grupos se uniram hoje para praticar solidariedade. Eles organizaram um dia especial para famílias pobres e idosos que vivem em abrigos. Uma ação que levou assistência, mas também muito carinho e atenção. O abrigo Nossa Senhora de Lourdes, que fica em Olinda, virou um resort. Um dia desse, um calorão, uma piscininha vai bem, né? Oh, maravilhosa. Mas toma outro dia também. Piscininha, casa cheia, mesa farta. Um sábado bem do jeito que a gente gosta, né? Acho que até a natureza colaborou com o dia de hoje, né? De um dia de sol, né? Para dar mais energia a esse grupo maravilhoso que aqui está. Tem pessoas aqui que um momento como esse é insubstituível. Nos traz energia, essa energia boa de vocês. Faz lembrar que nós continuamos vivos. Depois ainda teve bingo para ver quem era mais sortudo. Na verdade, a sorte foi de todo mundo. Esse dia cheio de atividades para os idosos foi um presente organizado por 26 projetos sociais pernambucanos. Esse objetivo é que a gente junte os voluntários, os grupos se conheçam, no caso desse network, e também ajudar instituições e quem precisa. A gente fez uma busca e viu que o Nossa Senhora de Lourdes era interessante para fazer, e aí veio todo mundo para cá fazer essa festa com os idosos, com essa pool party aí que está acontecendo. É lindo demais ver essa casa cheia de vida e de amor. É verdade, é verdade. E essa gratidão, né? As idosas participaram, o abrigo também, e todo o corpo que está aí da rua fazendo boa ação, a gente está muito feliz com esse ano também. Hoje, a instituição é a Casa de 30 Idosos. O espaço não tem fins lucrativos, o que aumenta a importância de ações como a deste sábado. Eu diria que é uma troca entre gerações. Pessoas aqui com 97 anos e jovens, como a gente estava na piscina de 24. E revigora para vocês também nesse trabalho que é tão árduo no dia a dia? Sim, para a gente que trabalha na casa é muito importante, porque a rotina não é fácil. Essa é a 7ª edição do projeto Conectados pelo Amor. E este ano, as atividades estão espalhadas por vários pontos do Grande Recife, não só para idosos. Crianças e famílias em situação de vulnerabilidade também vão ser abraçadas, com brincadeiras, distribuição de alimentos e doações. Trabalho que seria inviável sem a força de vontade dos voluntários. A gente acha que vai doar, né? A gente doa roupa, enfim, a gente doa vários utensílios, coisas para eles, mas na verdade a gente ganha muito amor, a gente ganha muito mais do que a gente doa. Então eu acredito que o amor é o que move nossas ações e está movendo também hoje nesse dia tão especial. Quem viveu esse dia não vai esquecer, não. Um acontecimento desse aqui para nós é coisa extraordinária e vem nos deixar assim muito felizes. Vocês virem da casa de vocês, dos passeios, ficar uma manhã dessa conosco, isso é muito valorizado. Porque eu sei que vocês são pessoas ótimas, maravilhosas, mas para nós é assim, fora de série. Para a gente que é um presente estar aqui, Dona Maria. Muito obrigado. É nada. Essa área é maravilhosa. Ah, meu Deus. Não se emocione não, perto de mim.
representando todo mundo. Queria dar um abraço nela, né? Bom, 12:02, a partir de agora, a TV Globo começa a publicar uma série de pesquisas do Datafolha e também da Quest sobre as eleições em Pernambuco. A primeira é do Datafolha, contratada pela Globo em parceria com o jornal Folha de São Paulo. No levantamento, a governadora Raquel Lira, do PSD, lidera, seguida pelo ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é 95%. Nós vamos ver os números da pesquisa estimulada, quando são apresentados aos entrevistados os nomes de todos os candidatos. Raquel Lira, do PSD, aparece com 47% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 44% e 50%. João Campos, do PSB, está com 40% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 37% e 43%. Ivan Moraes, do PSOL, aparece com 1% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Renan Alais, do Missão, tem 1%. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Professora Camila, da UP, também 1%. Com a margem de erro, pode ter até 4%. 1% também para Guilherme Fonseca, do PSTU. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Brancos, nulos ou nenhum, 5%. Indecisos, 4%. Os candidatos Vitor Assis, do PCO, e professor Jeremias, do Banco do Democrata, não pontuaram. O Datafolha pesquisou também a opinião dos eleitores sobre a gestão da governadora Raquel Lira. 50% consideram o governo ótimo ou bom, 30% consideram o governo regular, 18% consideram o governo ruim ou péssimo, não sabem ou não responderam 2%. O Datafolha também ouviu os eleitores sobre a aprovação da governadora Raquel Lira. 66% disseram que aprovam o governo de Raquel Lira. Os que desaprovam são 29%. Não souberam ou não responderam 5%. O Instituto Datafolha também pesquisou a intenção de voto dos eleitores para o Senado. São 2 vagas em disputa. Vamos aos números. Marília Reis, do PDT, aparece com 15%. Com a margem de erro, pode ter entre 12% e 18%. Humberto Costa, do PT, tem 14%. Com a margem de erro, pode ter entre 11% e 17%. Mendonça Filho, do PL, tem 12%. Com a margem de erro, pode ter entre 9% e 15%. Eduardo da Fonte, do PP, aparece com 11%. Com a margem de erro, pode ter entre 8% e 14%. Marília, Humberto, Mendonça e Eduardo estão empatados dentro da margem de erro. Túlio Gadelha, do PSD, tem 5%. Com a margem de erro, pode ter entre 2% e 8%. Carlos Santana, do Novo, 2%. Com a margem de erro, pode ter até 5%. Pastor Gilvan Costa, do Democrata, também 2%. Com a margem de erro, pode ter até 5%. Samuel Timóteo, da UP, tem 1%. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Mariano Macedo, do PSTU, também 1%. Com a margem de erro, pode ter até 4%. 1% também para Paulo Rubens Santiago, da Rede. Com a margem de erro, pode ter até 4%. Brancos, nulos ou nenhum, 23%. Indecisos são 14%. Os candidatos ao Senado, Gorete Bitu, da UP, e Maílson da Silva Neto, do PCO, não pontuaram. O Datafolha ouviu 1.204 eleitores aqui de Pernambuco entre os dias 18 e 21 de agosto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. 12:06, vamos para um rápido intervalo? Já, Bianca Carvalho nos ajuda a entender o que é o El Ninho no quadro Descomplica. Tá pensando em fazer uma obra em casa? Aquele famoso puxadinho precisa seguir regras e a gente vai tirar suas dúvidas. E mostrar também um acidente na Avenida Cláudio Gueiros Leite, no Janga. Um carro que derrubou 2 postes, atingiu uma loja. O motorista precisou ser socorrido. Já, essas e outras informações.
12:10, trago agora para você o desfecho do julgamento do mandante do assassinato do jornalista e colunista social, Marcolino Júnior. O Davi Fernando Graciano foi condenado a 22 anos e 2 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado. Esse julgamento aconteceu no Fórum Tomás de Aquino, aqui no Recife. Depois da sentença, o réu foi levado para o Centro de Triagem de Abreu e Lima. A defesa recorreu da decisão. O jornalista Marcolino Júnior foi assassinado em 16 de abril de 2016, dentro de um motel em Caruaru, e o corpo foi deixado em um matagal na cidade de Sairé. Davi trabalhava com a vítima. Segundo a investigação, ele tinha acesso às contas do jornalista, estava insatisfeito com o salário e, por isso, pagou Rafael Leite da Silva para cometer o crime. Rafael, que foi o executor, já foi condenado em 2017. E um trem do metrô parou hoje cedo entre as estações Aeroporto e Tancredo Neves. Dor de cabeça para quem precisa do transporte aí logo cedinho, por volta das 6:30 da manhã. Os passageiros tiveram que descer e caminhar pelos trilhos até a estação Aeroporto. A CBTU informou que o trem teve um problema mecânico. A manutenção então foi acionada e o veículo foi retirado assim que a via foi desocupada pelos passageiros que desceram aí pelo trilho. A circulação na linha sul voltou ao normal por volta das 8 da manhã. E a professora de 25 anos, que denunciou um ataque dentro de uma academia aqui no Recife, conversou com a nossa equipe de reportagem. A Polícia Civil investiga o caso e agora a gente traz o relato da vítima para você. Ela deu detalhes de como foi agarrada à força e mordida pelo instrutor. A imagem é da câmera de segurança da academia onde tudo aconteceu. A vítima aparece terminando um exercício e se encosta na parede para descansar. Um professor da academia se aproxima e começa a agarrar uma aluna. A imagem foi borrada para preservar a identidade da vítima. Ela tenta afastar o professor, mas ele continua agarrando. Ele chega a deitá-la nos braços e, na sequência, ela se afasta. A vítima alega que foi mordida pelo professor. Na imagem dá para ver o momento em que ela passa álcool no ombro. Essa foto mostra como ficou o ombro depois da mordida. Após a agressão, ela registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia de Olinda. O professor, identificado como Felipe Gomes da Silva, foi demitido da academia. A vítima aceitou gravar com a nossa equipe sem se identificar. Eu fiquei irritada, fiquei nervosa, porque eu nunca tinha passado por isso. Mas ele ficou dizendo que era só brincadeira. Existia alguma proximidade dele com você para ele chegar lhe abraçando daquela forma? Não, porque às vezes que ele me abraçava, na verdade, eu não queria. Porque ele queria me acochar. Você percebia esse mesmo comportamento dele com outras mulheres? Sim. Sim, eu via, presenciava, sempre via ele com muita intimidade com outras mulheres, rindo muito na academia, gritando e com brincadeiras. Ela conta que recentemente foi surpreendida ao chegar na academia e encontrar o mesmo professor dando aula novamente no local. A academia Eleva Fit informou que adotou as providências cabíveis, inclusive com o desligamento do professor, além de prestar assistência à aluna e disponibilizar as imagens do ocorrido. Diz também que o profissional não foi recontratado ou readmitido, mas que após tentativas sem êxito de encontrar substitutos disponíveis, ele foi chamado excepcionalmente para a cobertura de 2 diárias. E que o antigo profissional informou à administração que não havia recebido qualquer notificação, intimação ou chamado de autoridade relacionado ao episódio. De acordo com a advogada da vítima, o caso caracteriza crimes de assédio e lesão corporal. É uma situação que ela fala da sociedade de maneira geral. A gente pode falar aqui da esfera criminal, esfera civil, mas acima de tudo a gente fala da segurança da mulher, uma mulher que somente estava cumprindo sua rotina, buscando se exercitar. E a partir de agora a gente espera que o caso corra na medida correta do que deve acontecer para que futuramente se torne um processo judicial. Qual é o sentimento que fica depois de uma situação como essa? Indignação. É como se o que eu tivesse feito foi errado e que eu não deveria ter feito aquilo porque eu não estava certa. Até feito a denúncia, né? Foi a isso que ela quis se referir. Nós entramos em contato com o suspeito, mas não tivemos resposta.
E moradores do Janga, em Paulista, tiveram um susto hoje de madrugada, pularam da cama. Olha só, um carro atingiu 2 postes da rede elétrica da Avenida Cláudio Gueiros Leite, a principal do bairro. E aí, neste vídeo, a gente vê pelo menos um poste atingido, né, em uma loja também, causou danos à estrutura. Muitos fios ficaram no chão, a área foi isolada. Segundo os moradores, a motorista do carro foi socorrida e levada para um hospital. A Polícia Civil e a Polícia Militar informaram que não tem registro aí dessa ocorrência. 12h16, a gente vai voltar para o bairro da Tamarineira, aqui no Recife, para trazer outras informações sobre o dia D de multivacinação. É o Gustavo Ferreira que traz as informações. Gustavo. Clarissa, eu tô aqui com o Sam Costa nas imagens. A fila na Policlínica tá grande, tá? Tem muita gente já chegando e eu juro que eu queria ter a tranquilidade dessas crianças todas aqui, quase na portinha da fila da vacinação. Eu tinha medo, tá? Confesso que eu tinha medo da agulhada, mas depois a gente cresce e entende o quanto que é importante se vacinar. Olha só, lendo aqui a caderneta de saúde da criança, para saber se tá completa a caderneta? Tá atualizada. E quantas faltam hoje para eles? As da idade, né? A gente vai entrar e saber direitinho quais são. Deixar nada atrasado, né? Não, muito importante, tá sempre atualizando. Garantir a proteção deles, né, minha gente? Boa vacinação para vocês. Tô vendo que tem mais gente brincando. Eu tô entrando aqui um pouquinho. Olá, boa tarde. Você tava aqui brincando da doleta, né? Sua filha? Filha. Maravilha. Ela tá com medo? Tá com medo, Flora? Tá com medo, Flora? Um pouco. Mas não vai doer, não. Dói e passa rapidinho para você ficar mais forte. Importante demais, né, mãe? Trazer a filha para completar a caderneta. Isso, importante demais. Não só trazer a filha, mas a gente também, né? Você vai aproveitar também? Olha, eu vou aproveitar também hoje. Qual que tá faltando? Pra mim, eu vou tomar gripe hoje. Bom, né? Porque nesse tempo aí que tá tão maluco... Isso, exatamente. Mas o resto tá tudo atualizado, tudo certo. Já vira programa de família. Exatamente. Qual é seu nome? Daniele. Daniele, obrigado. Boa vacinação para vocês, minha gente. Tem mais crianças brincando ali. Olha, lembrando que esse dia D de vacinação começou às 8 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde. No Recife são 169 pontos de vacinação entre as unidades de saúde, como essa aqui, a Policlínica Albert Sabin. Tem também os pontos que funcionam nos shoppings da capital e unidades volantes que estão espalhadas pelas ruas, além, claro, de algumas ações especiais do Parque da Tamarineira, aqui perto da gente, também tem. E é muito legal o que Dani falou, é porque essa vacinação ela vai para pessoas de todas as idades, não é só para crianças, né? Essas 20 vacinas estão no calendário nacional de vacinação e não são só para os pequenininhos. Ó, eu tô vendo que tem uma senhora que abriu um sorrisão para mim, eu vou chegar. Muito boa tarde. A senhora abriu um sorrisão, eu já cheguei. Como é seu nome? Emília. Dona Emília, já tomou ou vai tomar vacina hoje? Vou tomar ainda. Vai tomar qual? Covid e a que eu puder tomar. O que tiver na lista e puder, o que couber no braço. Eito, que tiver direito, eu estou tomando hoje. A senhora faz questão, então, de não perder a chance de se vacinar? Não, eu não deixo de me vacinar de jeito nenhum. Garantir saúde é o que importa, né, para o futuro. E então, quem toma vacina fica mais forte. Isso é o que todo mundo quer, né? Muito obrigado, Dona Emília, que prazer. Boa vacinação para você, viu? E boa vacinação para todo mundo, gente. São mais de 2.000 salas. Oh, meu Deus, muito obrigado. Que bom que ela disse que eu sou mais feio. Um beijo para a senhora, Dona Emília. Ó, vacinação vai até 5 da tarde, o dia D, mobilização nacional. E as vacinas são disponíveis também todos os dias em unidades de saúde, não só do Recife, mas de todo o estado de Pernambuco. A campanha acaba dia 1º de setembro, Clarissa. Perfeito, boa lembrança. O pessoal não esquecer aí desse cuidado com a saúde. Gente, estou brincando de lembrar, de não esquecer, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sabe? Aquela sensação, por exemplo, de a cozinha, esquecer o que ia fazer. Ou branco, no meio de um pensamento. A gente brinca que é a idade chegando, falhas leves até são normais, né, com o tempo. Só que o alerta hoje, que a gente vai trazer aqui no NE1, é para os mais jovens. Os consultórios estão cheios de adultos com dificuldade de foco, esquecimentos e aquela sensação de mente esgotada. Então a gente convidou o neurocirurgião João Gabriel Ribeiro Gomes. Chegue para cá, aqui para o nosso estúdio. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Vamos conversar um pouquinho, entender o que é que acontece no nosso cérebro. Seja bem-vindo mais uma vez, eu te digo. Então, como é que esses pequenos esquecimentos, né? Falei aqui de ir a algum lugar, eita, esqueci o que é que eu ia fazer. Ou até mesmo estão conversando e de repente param. Até quando isso é normal e depois acende o alerta para vocês médicos? Bem, Clarissa, é normal a gente esquecer algumas coisas. Faz parte da nossa atividade cerebral.
O ser humano ele não foi feito para lembrar de tudo. Então é natural você esquecer onde é que está uma chave, você esquecer uma palavra, o nome de alguém e depois você recordar. O problema é quando você tem um esquecimento progressivo e isso começa a atrapalhar suas atividades do dia a dia. Aí é quando a gente precisa procurar ajuda. E aí independe de idade, que é isso que a gente está, assim, preocupado, porque a gente acha que é muito normal ali, depois de uma certa idade, que aí vou deixar o senhor falar, mas a gente está vendo os mais jovens também com essa cabeça mais cheia. A gente tem acesso aqui, isso aqui não para, o celular, e aí tem a tela, o computador que a gente precisa trabalhar. Isso tudo vai afetando também o esquecimento dos mais jovens, a lembrança, a memória. Com certeza. Então, obviamente, nos mais velhos, existem os processos neurodegenerativos, a idade, existe um efeito cognitivo. Sim. Nos mais jovens, a gente tem basicamente outras funções. Então, a atenção é extremamente importante. Eu só consigo guardar a memória daquilo que eu tenha atenção. Então, vem explodido muitas dificuldades de atenção. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu lhe perguntar, por exemplo, o seu nome, você me responde, mas eu estou prestando atenção em outra coisa, aí eu vou lhe perguntar de novo. Seria isso? Perfeitamente. Então, hoje em dia, as pessoas falam no WhatsApp, assistem televisão e estão conversando com outra pessoa. O nosso cérebro ele não foi feito para prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, e isso faz com que alguma informação dessas não seja retida. Não é um problema de memória, e sim um problema de atenção. Isso associado a, muitas vezes, privação de sono. Sim. As pessoas cada vez mais se exigindo uma maior performance, tentam dormir menos. O estresse do dia a dia, ansiedade, tudo isso interfere no processamento da atenção e, consequentemente, no processamento da memória. Doutor João Gabriel, você falou aí nessa questão da ansiedade, dificuldade assim, de ter uma boa noite de sono. Eu já ouvi falar, é verdade, que isso tudo somado, né, pode imitar sintomas mesmo do Alzheimer e a pessoa achar que está com um problema neurodegenerativo? Com certeza. Então, levando em consideração pacientes acima de 65 anos, que seria a principal faixa etária, né? Se o paciente aos 65 anos tem depressão, não dorme bem, muito estresse, ansioso, pode ter alguma deficiência de algum tipo de vitamina, pode usar medicações que podem interferir na memória, benzodiazepínicos, o Zolpidem, são remédios que podem ser utilizados e que podem piorar a memória. Obviamente que numa consulta médica a gente vai avaliar todos os fatores de risco e com isso a gente vai levar ao paciente mudanças de estilo de vida e tratamentos caso sejam necessários. E aí a gente fala sobre a importância de dormir bem. Queria que o senhor falasse aí o que é que a ciência mostra, por que é tão importante, o que é que esse sono faz com o nosso cérebro? Perfeito. Então, no momento do sono, ele é um momento onde o nosso cérebro, ele organiza todas as informações do dia, codifica essas informações e armazena numa área chamada hipocampo. O hipocampo é a área responsável quando a gente quer puxar uma informação. Se você não dorme bem, ou tem um sono inquieto, ou dorme pouco, atrapalha essa codificação da informação e o armazenamento da informação e, posteriormente, você vai ter dificuldade para puxar novamente essa informação. Então, o sono é um dos principais fatores, e a gente vê muito isso no consultório, pessoas que estão tendo esquecimento, e quando a gente vê, dormem 4 horas, 5 horas, tem sono inquieto, acorda muito à noite. Então, isso é um dos principais pontos, que é importante que todo mundo tenha uma boa noite de sono. Aí, doutor João, o senhor falou, né, já deu a sua primeira resposta já foi falando sobre a importância da atenção. E aí, quem achando que está com a memória ruim, como é que exercita? Quais são as dicas aí que o senhor pode passar para que a gente possa exercitar a nossa memória, ficar mais atento, já é o começo. Perfeito. Falando então assim de atividades cognitivas. Exercitar o cérebro. O nosso cérebro, ele gosta de desafio. Nada de forma muito repetitiva. O pessoal fala muito, palavras cruzadas. É bom. Mas muito repetitivo entra no automático. O nosso cérebro, ele gosta de desafio. Então, o que é que ele quer? Aprender um instrumento musical, aprender uma língua, leituras complexas, raciocínios, coisas das mais diversas, jogos de tabuleiro, xadrez, dama. Então, quanto mais você diversificar os estímulos, melhor resposta
o seu cérebro vai ter. Coisas novas, né? Só para a gente encerrar, gostaria só que o senhor chamasse mais uma vez a atenção, a gente já deu a dica para ficar tudo bem, mas quando levar em consideração, se ficar repetitivo, como é que precisa passar por um médico, em que momento? Perfeito, é natural vocês esquecerem algo ocasionalmente, mas quando você está fazendo várias perguntas de forma repetitiva ao longo de um dia, você começa a ter problemas a mexer com dinheiro, organizar a casa, começa a ter uma queda de performance no trabalho. As pessoas começam a te dizer, olha, está tendo algum problema, e às vezes nem a própria pessoa consegue notar que está tendo esquecimentos. É verdade. Então, a partir do momento que começa a ter impacto na vida, então é o momento de procurar ajuda médica. Muito bem, doutor João Gabriel Ribeiro Gomes, muito obrigada pelas dicas aí, por esse assunto tão importante que a gente precisa ficar atento. Tenha uma boa tarde de sábado. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos seguir com o NE1, trazendo um outro assunto que também é muito interessante. Veja, a família cresceu e a primeira ideia que vem à cabeça é levantar uma laje, ou fazer aquele puxadinho, né? Isso é muito comum. Só que essa construção precisa ser regularizada no papel, seguir a lei. E Juliano Roque está aí, ó, acompanhada ao vivo aqui no NE1 com o engenheiro civil para explicar a lei do chamado direito à laje. Porque existe uma restrição, né, Juliano, uma regra muito clara sobre esse assunto. Boa tarde para você. Oi, Clarissa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou sim com o engenheiro civil Luiz Borges, ele é do CREA Pernambuco e tem essas informações para a gente. Primeiro de tudo, Luiz, a gente queria entender, o puxadinho, ele é errado? O puxadinho, na realidade, ele não prescinde da anotação de responsabilidade técnica. Qualquer obra ou serviço de engenharia tem que necessariamente ter um profissional habilitado, responsável por a sua execução. Quando o senhor fala qualquer obra, é qualquer obra mesmo? Por exemplo, eu moro numa casa, mas tenho um paredão de frente para uma área livre. Eu quero abrir ali um buraco para botar uma janela, para ventilar melhor a minha casa. Pode fazer isso? Poder pode, agora tem que ter a análise do profissional habilitado para ver a complexidade e os efeitos que vai causar na estrutura dessa edificação. Tem gente que mora em prédio, apartamento, né, um pouco mais antigo. Ah, não tem a documentação, não vi, mas vou derrubar uma parede aqui, não tem problema não. O que é que isso pode acontecer? Os riscos para a segurança da habitação em atuar desta forma, sem a participação de um profissional habilitado, tem sido verificado no Brasil numa estatística muito severa. 8 a cada 10 dos sinistros que ocorrem no Brasil é sem a presença de um profissional habilitado. Isso é muita gente, né? E se a gente olhar, é um problema muito sério, que não só na região metropolitana, na capital, mas também no interior do estado, a gente vê aquelas casas, né? Além do puxadinho, cresce para cima. Não é verdade? A filha casou, faz o primeiro andar, o neto casou depois, aí faz o segundo, o terceiro. Eu já vi casas com 4 pavimentos. Como é que faz? Quem está no interior, por exemplo, que não está longe do CREA? Pronto. O IBGE diagnosticou esse problema, que ele usa a terminologia de coabitação. É um aspecto social que provoca o puxadinho. E para esse tipo de situação, o sistema tem defendido uma pauta da engenharia pública social, nos moldes do que é o Sistema Único de Saúde e a Advocacia Geral Gratuita, para que essa população mais carente tenha acesso à assistência técnica profissional da engenharia. Olha, isso que o Luiz Borges está falando é muito interessante, porque como acontece com o SUS, quem não pode pagar o plano de saúde tem lá garantido por lei saúde, né? A Defensoria Pública também do Estado Federal, então também tem a obrigatoriedade para obras. E eu te pergunto, isso tem a ver com o quê? Com aquela lei da laje? A lei da laje ela foi regulamentada entre 2010 e 2020. Essa lei de assistência técnica é mais antiga, de 2008. E toda essa abordagem que é feita, ela visa única e exclusivamente dar garantia às reformas da edificação. Qual a orientação que o senhor passa agora para quem está assistindo a gente nesse momento, não só no Recife, na região metropolitana, mas também em outras cidades, e que está pensando aí fazer esse puxadinho, o tal do puxadinho? Olha, o CREA tem um comitê de políticas para inspeção predial. Tem também um programa chamado CREA na Comunidade, com o apoio e parceria da Universidade de Pernambuco, através da Escola Politécnica, onde desenvolvemos processos para identificar a melhor alternativa para a população carente. É isso, entrar em contato com o CREA. Luiz Borges, muito obrigado pelas explicações. Clarissa, voltamos com você.
Muito obrigada, Juliano, pelas informações. É muito provável que nos últimos dias ou semanas você tenha ouvido falar que neste ano, 2026, nós vamos ter um super El Niño. Para o Nordeste, as consequências podem ser meses de seca mais intensa. No Sul, o risco é de mais chuva e grandes inundações. Mas por que isso acontece? O que é esse fenômeno e por que ele afeta tanto o Brasil? Bianca Carvalho vai descomplicar para a gente. E aí, gente, últimos dias têm sido bem intensos no que se refere a fenômenos climáticos. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente agora deve ter ouvido as pessoas falarem que a gente vai morrer de calor. Em janeiro, fevereiro, aí tem gente pensando assim, meu Deus, mais do que a gente já sente. Vai ser pior do que esse ano. Quer dizer que em janeiro e fevereiro do próximo ano a gente vai esquentar mais ainda. Pelo jeito vai, assim estão dizendo, mas afinal, por quê? E se essa curva continuar dessa forma, o que é que vai acontecer com a gente em 28, em 29, em 30? A gente vai pegar fogo, vai todo mundo incendiar. Como é que é isso? E principalmente, por que é isso? Essa é a função do Descomplica aí. A gente vem para destrinchar aquilo que você ouve, mas passa batido porque você não entendeu. A gente convidou. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Bianca. Afonso Cavalcante, que é engenheiro florestal, ele é ambientalista da Caritas, que é um braço da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É um braço aqui no Nordeste. E quando a gente escuta isso, que o El Niño vai vir com tudo, que foi o que a gente escutou, está todo mundo dizendo, que vai ser o terror. Sim. E que tem piorado. O que a gente deveria entender desta frase, Afonso? Bom dia, boa tarde, Bianca, boa tarde, ouvintes. Né? O El Niño é um fenômeno, né, natural, de pouca capacidade de explicação sobre ele, né? E ele aparece de forma muito variada. Assim, há anos que ele é muito forte, muito intenso. O que a gente está esperando agora é um intenso, né? A Agência Americana de Meteorologia já identificou que os meses mais intensos serão principalmente para nós do Hemisfério Sul, né? Vai ser entre outubro e novembro, dezembro, né? Serão os meses de maior intensidade. E em janeiro e fevereiro, não? Pior ainda, né? Assim. Então, pois eu ouvi dizer que em janeiro e fevereiro a gente vai pegar fogo. A partir de outubro ele começa a se intensificar, né? Então, é um fenômeno natural de aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, né? Muito próximo ao Peru, né? Então, toda vez que o Pacífico aquece as águas, esses ventos, né, que a gente chama de ventos alísios, né? São ventos que circulam na atmosfera terrestre, eles empurram o ar quente que sai lá do Pacífico em direção principalmente à região leste, aqui onde está o Nordeste da gente, né? Daqui a pouco a gente vai colocar um desenho para que você explique direitinho isso aí. Tá. Eu queria só entender assim, por que esses fenômenos interferem tanto na vida da gente? Daqui a pouco a gente vai entender. Sim. El Niño, Laninha, mas assim, por que isso impacta tanto a nossa vida? Pois é, a gente, na atmosfera, né, no globo, tem ventos que circulam, que levam umidade para um canto, leva seca para outra, né? O El Niño, ele interfere justamente nessa circulação de ar. Faz com que o ar que ia gerar nuvens num canto e produzir chuva normalmente, seja empurrado para outro lugar e acaba interferindo. Se não tem umidade, não tem calor e tem seca, né? Se tem umidade, tem chuva. Então, ele altera essa coisa, né? Ele altera esse ciclo natural de circulação dos ventos, né? Isso tudo faz parte, é como se fosse uma linha e tivesse um na extremidade e um na outra, Afonso. O El Niño e o Laninha fazendo parte do mesmo fenômeno, só que em sentidos opostos. Isso, eu acho que você decifrou a coisa direitinho. Aí por que o nome é o menino? El Niño. El Niño. O menino em que sentido? É um fenômeno, né, que ocorre na região equatorial do globo, como você muito bem falou. Laninha de um lado, El Niño de outro, né? E por que El Niño? El Niño é porque a água do Pacífico, né, equatorial, próximo ao Peru, como eu falava, ela aquece. E toda vez que ela aquece, há uma diminuição dos peixes. Por quê? Porque os ventos alísios empurram, né, esse ar quente para a nossa região, né? Então, esse fenômeno ocorre comumente na época do Natal.
e correlacionaram o nascimento de Jesus. O menino Jesus. O menino então. Jesus. Fizeram uma correlação com o menino Jesus, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso, tá vendo aí a explicação. Eu vou colocar para a gente assistir juntos aqui a uma reportagem que meio que destrincha o que a gente vai destrinchar mais ainda agora. O El Niño foi confirmado aí pela agência americana NOAA. E de acordo com os meteorologistas, gente, aqui no Brasil, os efeitos devem ser observados a partir de agosto e o mais grave deve vir a partir de outubro. Segundo os meteorologistas, passa de 60% a possibilidade desse El Niño se tornar muito forte e um dos maiores eventos já registrados desde 1950. Com isso, aumenta a probabilidade de eventos climáticos extremos, como secas, temporais e as ondas de calor. E as temperaturas globais poderão ficar acima da média até 2027. A ONU recomenda que os governos estejam preparados porque o El Niño vai agravar secas e provocar chuvas fortes. As mudanças climáticas, que já elevam a temperatura da atmosfera e dos mares, podem agravar ainda mais os impactos. No Brasil, o El Niño traz menos chuva no norte e no nordeste e o tempo fica quente no sudeste. A elevação de temperaturas é uma característica comum em anos de El Niño em todo o planeta. Isso me preocupa tanto, que quando vai aquecendo, aí as florestas, elas queimam também. Isso. Fica essa faixa, né, equatorial, ela fica muito quente e muito seca, muito propícia para incêndios florestais, né? Ou seja, seca num canto, muito incêndio florestal na faixa central, né, ali do Equador, e na parte sul, chuvas torrenciais, tempestades, né? Ondas de calor no norte e agora, veja, na reportagem a gente vê também falando de eventos extremos. Aí fala de muita chuva, inundações, a gente vê as pessoas ali se segurando num cabo para não serem arrastadas. E fala de muito calor e muita chuva. Em que situação acontece muita chuva? Esses mesmos ventos quentes que vêm para o Nordeste também vão para a porção sul do globo, né? Ou seja, para o Rio Grande do Sul, por exemplo, né? A diferença é que lá você tem uma zona de pressão, de alta pressão, levada por esses ventos quentes, que se encontram com massas de ar frio que vem do Polo Sul, né? Principalmente da Antártida. Então, aí precipita esse choque provoca chuva. Formação intensa de nuvens e chuvas torrenciais. Então, isso pode acontecer lá no sul. Aqui, para a gente, o El Niño deve trazer calor. Aqui vai trazer calor e seca, provavelmente, né? Ave Maria. Porque cria-se essa zona de alta pressão aqui nessa região do leste, do nordeste, principalmente, né? E não há formação de nuvens. Essa alta pressão não permite a formação de nuvens e, consequentemente, seca. Não chove. Não chove. Agora sim, vamos colocar um desenho aqui bonitinho que a gente fez para entender esse El Niño. Vamos lá. O que é que forma no Pacífico? Explica para a gente esse desenho aí, por favor, Afonso. Essa linha pontilhada é a linha do Equador, né? A gente está um pouquinho abaixo dela. E essas setas para a direita é justamente resultado do aquecimento da água do Pacífico, que os ventos alísios transportam para o leste, principalmente para a região nordeste do Brasil. Que está ali, ó, gente. Ali somos nós. Ali, o Brasil. Quando isso se intensifica, a gente diz que tem um El Niño provocando secas prolongadas, né? E intensas, né? Na região, principalmente na região nordeste do Brasil, e uma parte da Amazônia também sofre com essa seca, né? Afonso, é tão difícil a gente conseguir, na cabeça da gente, conceber um negócio desse. Que o ar que sopra no Oceano Pacífico, altera, aqui a gente só fala de Atlântico, né? Altera a minha vida, que estou aqui sob a influência do Atlântico. Bianca, você imagina isso ultrapassando os Andes, né, ali próximo da última seta, ultrapassando a Amazônia e chegando até o Nordeste. Não é isso? Que invento da molesta é esse que vai de lá até... Né? Não é? E ainda chega ao sul também, né? Porque vai para o sul do Brasil, uma camada dessa aqui para o sul do Brasil, algumas rajadas desse vento, provocando alta pressão também. Só que a chuva, a umidade que sai aqui da região mais fria, né? Ali da Patagônia principalmente, vai provocar um choque de massas de ar e provavelmente tempestades abundantes. Já começaram, né? Você viu que na reportagem eles falavam na intensidade. Na época da reportagem estava em 61%, se não estou enganado. Se você for analisando ao decorrer do ano, ele vai aumentando de intensidade. Espera-se que chegue a 90%, 91% em outubro, novembro.
Ou seja, intensidade total, né? Aí vai dar, provavelmente, pode haver inundação no sul do Brasil, como a gente já viu no Rio Grande do Sul, inclusive, recentemente. E muita seca. Muita seca. Aqui para nós. Espera-se também que nessa região do Cerrado, né? Ou seja, o centro-oeste brasileiro vai sofrer muito com incêndios florestais, né? Vai estar seco lá também e muita probabilidade de ter incêndio por causa do calor mais intenso. É região que, comumente, ela já tem a umidade relativa do ar muito baixa, né? E com o fenômeno vai se agravar mais ainda. Eu fico pensando, quando a gente fala assim, olha, vai piorar em outubro, aí vai seguir piorando, em janeiro e fevereiro vai estar horroroso, eu fico... É assustador. É para a gente ficar com medo disso? É para procurar se preparar para o fenômeno, né, Bianca? A gente fica com medo porque quando a gente fala de coisas, né, de fenômenos naturais, sempre amedronta, mas não é para se amedrontar, é para se preparar, né? A ciência existe para facilitar a vida do homem e da mulher, né? Então, a ideia é que a gente se prepare para enfrentar o problema, como o pessoal que mora em regiões sujeitas a tempestades, a furacões, se preparam e convivem com isso, né? Nessas regiões, a gente vê muito, né, em filme e nas reportagens, porque a gente não mora numa região que tem furacão. Pelo menos até hoje não tivemos. A gente teve alguns ciclones tropicais, né? Mas ainda não tem aquilo. Tremor de terra aqui e ali, mas nada que a gente veja em outros locais. Aí, a gente vê nesses filmes que as pessoas fazem abrigos subterrâneos, fazem... Aqui, aí eu fico pensando, como é que a gente se organiza para enfrentar esses extremos climáticos de calor? Essa é uma questão. O Brasil não sofria com esses fenômenos mais intensos, tipo as tempestades, né? Agora está muito intenso no sul. E a gente está aprendendo a se preparar nesse sentido, né? O fenômeno mais extremo que a gente tinha no Brasil era a seca no Nordeste, né? Secas grandes, de 7 anos, 8 anos. E a gente aprendeu a conviver com isso, né? Mas vai piorar. Isso vai piorar, exatamente, e vai exigir medidas mais eficazes, né? Então, a gente aprendeu. Assim como a gente aprendeu a conviver com a seca, a gente também pode aprender a conviver com esses eventos, né? Tem que melhorar a qualidade das moradias, né? Tem que tirar as pessoas das zonas de risco, né? A gente tem que ajudar a população a guardar alimento, guardar água, se preparar, se proteger, né? Então, tudo isso a gente vai ter que aprender e praticar, né? Porque a tendência é que esses fenômenos também se agravem com as mudanças que estão acontecendo em nível global. O El Niño é um fenômeno que acontece de forma temporal, ele não é de forma permanente, né? E a Laninha também não. Sim, Laninha. Esquecemos da Laninha, né? Esquecidão, achei. O menino agora, a menina, Laninha. Aqui, o Laninha é o contrário, explica pra gente. Sim, a Laninha é justamente o oposto do El Niño, né? Ou seja, os ventos alísios sopram de leste para oeste, é o movimento das setas lá, né? É o contrário o movimento, né? A setinha vai de azul até ficar mais vermelho lá, se intensificando na região da Oceania, ali Austrália, né? Esse país da Oceania. Então, assim, provoca secas lá e ajuda a gente a formar nuvens aqui na região leste. E aí vem as chuvas tão propícias, principalmente ao nosso sertão e agreste, né? Então, ocorre o fenômeno contrário, né? Como o nome do oposto dela era El Niño, chamaram de Laninha, que é a menina, né? Então, ocorre o inverso, né? Mas a gente não tem nenhuma previsão para a Laninha, não, né? A gente está falando do El Niño porque não tem previsão para a Laninha. Até como a gente estava falando, né? Que ainda agora há pouco a gente dizia que estava na época da reportagem, que eu acho que foi mês passado que essa reportagem saiu, estava em 63%, mas ele ainda vai se intensificar a 90%, até mais que isso, né? Certo. Então, por enquanto, o nosso cuidado é com El Niño. Exatamente. Por enquanto, é se preparar para o El Niño, né? Ou seja, a tendência de reservatórios de água diminuir seus volumes, né? Provavelmente aquelas chuvas tão esperadas de final de ano, que em algumas regiões do Nordeste já começam a ajudar o agricultor a cortar a terra, a preparar o roçado, provavelmente não vão ocorrer. Ou então de forma muito irregular, né? Entendo. É possível que isso ocorra. E como é que a gente se protege nosso bioma, nossa vida aqui? Eu adorei sua camisa, nossa casa comum. Que bom, obrigado. A nossa casa comum é a natureza, é o mundo onde a gente vive. Isso. Então, o que a gente faz com relação a isso? Porque, veja, a gente já vem dizendo, e na entrevista você confirma, reservatórios vão baixar muito de nível, vai ter rio que vai secar? Vai ter rio que vai secar, vai secar. Exatamente.
A seca vai aumentar, o calor vai aumentar. Isso. A gente está lascado. Vai ser danado. As defesas civis têm que estar aí atentas, verdade, né? É verdade. Aí, então, como é que a gente protege o nosso bioma, a nossa casa comum? Pois é, o nosso bioma, o bioma Caatinga, né, onde essas variações vão ser muito intensas lá, ele já está, ele é adaptado para essas variações climáticas, né, extremas, né. O que a gente precisa se preparar é no sentido de ajudar a conservar ao máximo possível os recursos naturais, né, Bianca? Porque, assim, é um bioma resiliente, né? Resiliência está relacionada a resistir a essas intempéries, né? Mas se a gente danifica, numa linguagem mais simples, né, falando, se a gente causa danos a ele, como o desmatamento, por exemplo, as queimadas, né, a gente intensifica a ação desses fenômenos naturais, né, como a mudança climática, que é um fenômeno natural agravado pela ação do homem, né? Então, aí a gente cria dificuldades. A ideia é aprender a conviver o melhor possível com o seu bioma, né? Com a sua casa comum, né? Ou seja, o seu bioma é a sua casa. O bioma é aquele ambiente onde a gente mora. Quanto mais uma paisagem se repete, mais a gente diz que tem um bioma ali, não é? Ou seja, a gente sai de Recife, sai do litoral, pega uma faixa verde, tem aquela paisagem, aquela mesma característica, aquilo é o bioma, né? Quando a gente entra no Agreste, já começa a secar um pouco, até o final do estado. É o bioma. Né? Já é outro bioma, que é o bioma Caatinga, né? Então, aprender a conviver com isso, aprender até essas diferenças, né, Bianca, vai nos ajudar a viver bem nesse planeta, né? A gente não vai mudar essas características porque o planeta é muito maior do que nós, né? Mas a gente vai, como um ser que pertence a esse planeta, a essa casa comum, a gente vai poder colaborar para ele ser cada vez mais equilibrado, né? Que coisa linda. É isso aí, gente. A mensagem é essa. A gente não tem como pegar o El Niño e prender. Isso. E dizer que ele não vai acontecer e ele não vai vir para cá. Isso não pode ser feito. Agora a gente pode cuidar da nossa casa comum. Isso. Que é o nosso bioma, onde a gente vive, como a gente cuida da nossa própria casa. A gente tem que cuidar como sendo a nossa casa, porque no fim das contas é mesmo. Querido, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Maravilha essa conversa. Vamos se ligar nisso, gente. Isso é importante e é sério. A gente não está brincando nem exagerando, é real. Até sábado que vem. Cheiro para todo mundo. Meio-dia e 48, vamos para o Parque Dona Lindu. Juliano Roque encontrou um bazar todo especial, preço bom com oportunidade de ajudar pessoas e animais. Juliano, mostra aí pra gente tudo. Ô, Clarice, tanta gente essa hora com fome, gente, tanto cão, gato também por aí, né? E aqui, ó, Marineide, ela é a idealizadora do projeto SOS Anjos e organiza aqui esse bazar. Mostra aí as coisas, eu gosto de preço, Marineide, mostra aí. Camisa jeans. R$28. De homem, masculina, né? Que aí hoje em dia tem isso mais não, todo mundo usa, né? É isso. Ó, essa jeans aqui, mostra pra câmera. Quanto é essa aí? 28 também. 28. Ó, tem opções. É a partir de 20, né? As camisas sociais para masculino. As peças, elas começam a partir de quanto total? R$10. Bora caminhando, que é tanta coisa bonita. Me diz uma coisa, e o trabalho de vocês já existe há quanto tempo? A gente está há 16 anos. Vocês ajudam quantas pessoas? Em média de 700. E animais? No momento, no abrigo, a gente está com 110. Nossa Senhora. Quanto é que vocês gastam por mês assim de ração, hein, Mari? 5.200, 5.300 por Bora, mês. minha gente, ajudar, ó. Roupa de festa. Esse vestido aqui bonito, amarelo, quanto? Deixa eu olhar aqui. Vê aí pra gente. 75. R$75, mas tem outras opções também. Tem amarelo, tem azul. Mostra aqui, Ezequiel. Tem esse aqui também, ó, todo bonito, com cor da moda. Esse aqui tá quanto? 45. R$45. E para quem não está precisando de uma roupa de festa, mas está agoniada com esse calor que está fazendo aqui no Recife, chega para cá, Mari, tem shortinho também, ó. A partir de quantos shorts? R$10. Ó, esse short aqui é de linho, minha gente, e algodãozinho também, ó. Short jeans, a partir de quanto? R$10. E vocês ficam aqui, qual é o horário de funcionamento? A partir de sábado e domingo, a partir de meio-dia às 19 horas. Aí chega, vende por Pix? Por Pix, cartão...
dinheiros. Ó que legal esse aqui, esse macacão aqui, ó, todo em jeans, novinho. Quanto essa jardineira? R$20. R$20, ó pra isso. Se fizer uma compra boa, dá pra fazer um desconto ainda, ajudar? A gente se ajeita. Um ajudando o outro, né, mãe? Exatamente. Agora me diz uma coisa, vocês têm cuidado com animais, cuidado com as pessoas e responsabilidade ambiental, né? Isso aqui não vai pro lixo, né? É reutilizando, né? E quem tá comprando também tá reutilizando para não ir para o lixo. Fica onde o SOS Anjos? Na Ibiribira. Muito obrigado, viu, pela entrevista. Minha gente, ó, hoje e amanhã, meio-dia até 7 horas da noite. Um abraço. Obrigada. Recado super importante. Muito obrigada, Juliana. Agora, vamos pra cá? Porque daqui a pouquinho tem Globo Esporte. Sabrina Rocha vai trazer pra gente os destaques. Oi, Clarissa. Tudo bem? Tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Estranho falar boa tarde. Mas, enfim, estou acostumada no nosso Bom Dia Pernambuco. Você vai apresentar pra gente um torcedor, uma pessoinha que vai agradar todas as torcidas. Todas, Clarissa. Ninguém vai escapar. Pô, tem torcedores que encantam muito pela pureza, né? Não pela verdade. Esse torcedor tem tudo isso e tem algo mais, um carisma, gente. Meu Deus. Olha só quem é a figura. Cauê, 7 anos. Ele tinha 2 sonhos. Um era assistir o Santa jogar, nunca havia conseguido porque ele tem uma doença rara, osteogênese imperfeita, que é conhecida, Clarissa, como aquela doença dos ossos de vidro, né? Uma fragilidade, né? Que faz com que os ossos quebrem com muita facilidade. Caramba. Aí os pais tinham receio de levar ele para o estádio, né? Por conta da acessibilidade. Aí o Santa Cruz montou um super esquema e ele foi para a Arena de Pernambuco no sábado passado, tá certo? Olha a alegria do Cauê. E não só viu o Santa jogar, como entrou em campo. Daí, levamos o Cauê para conhecer o Arruda, o outro sonho dele. Clarissa, eu não sei até agora se quem ficou mais feliz foi ele ou se fui eu. Foi você que fez a reportagem, então é para chorar. Posso pegar já e silencinho. Não dá para chorar porque ele é uma alegria, gente, tá? Passou pelo estádio inteiro e fez um pedido ao tricolor pro jogo de hoje. Sim, olha aí a cobrança. Esse pedido vocês vão ver na reportagem, porque o Santa joga contra o Caxias na Arena de Pernambuco hoje, é aquele jogo importante para classificar para a próxima fase da Série C. A gente também vai falar das novidades do Náutico para o jogo de amanhã contra o São Bernardo. Tem notícia ruim para o ataque alvirrubro, tá? Te conto já. O esporte com a nova sensação do setor ofensivo, o Uruguai Diego Hernandes, reportagem sobre ele. E ainda CR7 no Globo Esporte. Uau! Cristiano Ronaldo fez um gol, está se aproximando da marca do 10º gol. Já eu te conto tudinho no Globo Esporte, logo depois do N1, Clarissa. Muito bem, me despeço daqui para te assistir. Bom trabalho para você, boas ótimo férias, sábado. Amiga, tá de segunda-feira eu tô sem ela. É isso, no Bom Dia Pernambuco, mas só são 5 dias, Isso, a gente tá se bom. encontra. Um beijo, tchau. E agora a gente tem dicas para animar o seu fim de semana, nossa agenda cultural naquele capricho. Alô, Nação do Samba, convido a todos vocês, amanhã, a partir das 15 horas, Terminal do Bonfim, para a 7ª edição do Samba da Velha Guarda, e vocês são nossos convidados. Vem com a gente! O meu nome é Marcelo Vilar e eu estou aqui para convidar a todos para no próximo dia 22, lá no Shopping Costa Dourada, aqui em Cabo de Santo Agostinho, e assistir meu show. Eu vou lá tocar bastante MPB, bastante pop rock, um monte de música nacional e internacional, super dançante, para todo mundo se animar, beleza? Aqui quem fala é o mestre André de Lica. Eu venho convidar todos para participar neste sábado, dia 22, às 20 horas, teremos a 8ª edição do Encontro de Mestres de Maracatu, da Zona da Mata Norte, onde vamos estar reunindo mestres da nova geração, mestres veteranos. Teremos o Cine Clube, ainda a participação na abertura do evento, os emboladores Mestre Canarinho e Caetano da Engazeira, neste sábado, dia 22, na cidade de Ferreiros. Fala, meus pagodeiros, nós somos o grupo Trajerar, e nesse sabadão, dia 22, vamos estar aqui, ó, em Tradição Comedoria, fazendo aquela festa e aquele pagode diferenciado. Não perde não, que a partir das 19h30, vem curtir esse samba, esse pagode diferenciado. Vamos! Olá, eu sou Fabiana Pirro, atriz pernambucana, e quero fazer um convite para vocês assistirem a minha performance teatral Medusa, Musa, Mulher, que vai acontecer na Fabulosa, um espaço novo cultural aqui em Piedade, sábado, dia 22, às 20 horas. Recife, eu sou Almério, eu sou Mariene de Castro e nós viemos chamar vocês para o nosso show Acaso Casem, que vai acontecer no Teatro do Parque, dias 22 e 23 de agosto. A gente está muito feliz em chegar em Recife
E a gente espera todos vocês. Olá, minha gente, meus amores, tudo bem? Aqui é o Mirushi, passando para fazer um convite especial. Neste sábado, a partir das 19 horas, em Xangrande, vai ter o último forró do ano, o forró beneficente, o primeiro forró beneficente em pró ao Lar Luiz Rios. Vai ser na própria sede do Lar Luiz Rios. Contamos com seu apoio e com seu carinho. Quer mais? Temos outras dicas para movimentar o seu fim de semana. Salve, salve, minha gente, Serginho Leão da banda Kid Camaleão, passando para convidar todo mundo para o Baile da Kid, que é nesse sábado, dia 22, no Brilho Cultural, Centro do Recife, Kid Camaleão e convidados. E avisa pra geral que neste sábado, eu, Aline Brandão e minha banda incrível, estarei no Tatu Bola Bar, fazendo aquele forró do jeito que vocês gostam, pra ninguém ficar parado. Então, olha, chama todo mundo. Oi, pessoal, esse sábado tem a festa chamada Tu Vens, lá no Capibá, na Rua Tapacurá. E eu vou estar cantando, eu, Caio Remígio, junto com Vinícius Nogal, Marina Duarte, Ju Valença, Poli, Laura Canabrava. Além de mim, vai ter a Orquestra do Babá, vai ter DJ Júnior Véi, vai ter Babilônia e Diego fazendo som massa para vocês, Drum Session. Eu sou o Sambê e estou aqui na Terrinha para convidar vocês para um show especial que eu vou fazer nesse domingo na Fazendinha das Graças, comemorando, celebrando e agradecendo 20 anos do meu primeiro álbum, O Insano. Nós somos da banda Socialite e estamos aqui para dizer para vocês que no próximo domingo, dia 23 de agosto, estaremos no Camará Shopping, fazendo aquele som para todo mundo se divertir. A partir das 17 horas na Praça de Alimentação. Estamos aqui com o coletivo Isto é Choro, passando para convidar todo mundo para dia 23 de agosto, no domingo, a partir das 18 horas, me encontrar com a gente em Buíque, para escutar muita música boa. E vocês não podem perder uma noite de risadas no Teatro Boa Vista, dia 23 de agosto, no espetáculo Camareira de Motel. Olha, é cedinho, às 18 horas, vai ser um domingo e tu não pode perder não. Tem outra dica cultural muito bacana, a peça Duetos, uma comédia que traz histórias de amor, desencontros, solidão e também os desafios dos relacionamentos modernos. Juliano Roque traz as informações pra gente, está com um dos personagens desse dueto, hein, Juliano? Pois é, Eduardo Moscovis aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês, obrigado. E antes de falar sobre a peça, ele está encantado com o teatro. O teatro é lindíssimo. Eu tive aqui, sei lá, acho que 2 meses atrás, fazendo um outro espetáculo que eu faço, que é o Motociclista no Globo da Morte. Só que ontem eu cheguei com um pouco mais de antecedência, já conheci o teatro e agora a gente está aqui, né, esperando para entrar ao vivo e a gente está olhando para um teatro deslumbrante, né? O parque é muito legal, está sendo revitalizado, muito legal isso aqui tudo. Já tá bem ambientalizado aqui com essa parte da cidade, Sim, né? com o povo todo aqui, a galera do teatro é muito querida aqui com a gente também. O Eduardo, par com Patrícia Travassos, né? São histórias de amor, desencontros, encontros. Na tua opinião, cara, o que é que tu acha que passou desses relacionamentos, mas que mudou para agora, do passado? Isso vocês trazem para a peça? Então, são 4 histórias. Essa peça é uma peça que foi escrita por um inglês, Peter Quilter. É uma peça já tem, sei lá, uns 20 anos de escrita. Só que ele propõe, e montada já em mais de 20 países. Então, ele propõe que em cada país a gente adapte o texto para que chegue mais próximo do humor e da realidade de cada lugar que vai ser apresentado. Então, são 4 historinhas. A primeira história é um encontro de relacionamento, de aplicativo de relacionamento, ou seja, a primeira vez que os dois estão se encontrando. Algo muito corriqueiro. Algo muito corriqueiro e de tudo que acontece a partir disso, né? Das ilusões, das expectativas, e os dois são muito genuínos, então é muito divertido, né? O segundo é uma relação de trabalho, que ele é um cara que mora em Nova York, muito rico, excêntrico, e ela é a secretária dele já de muitos anos, né? Tem uma especificidade que ele é gay, então é essa relação desse patrão gay com essa secretária, só que eles são muito, muito amigos e um humor irônico, um humor refinado, muito bom desse tipo de relação. Tem a terceira agora. O terceiro é um casal que está num processo de divórcio, no meio do divórcio, só que eles já tinham comprado uma viagem na Espanha, então eles não desistem da viagem. Vão aproveitar. E vão aproveitar, e tudo que acontece no meio disso também.
E o último ato, que são 2 irmãos, ela está pronta para se casar, vestida de noiva pela 3ª vez, e toda a insegurança que ela tem em relação a isso, e ele ali do lado tentando ajudar e dar apoio para ela. Agora são 4 histórias bem distantes umas das outras, mas vocês sentem que o público chega junto? O público se enxerga nisso? O público chega junto o tempo todo, desde o primeiro ato, porque é sobre relação. Né, sobre relações, tipos de relacionamento. Então o público se identifica ou com o meu personagem, ou com o personagem da Patrícia, ou com a situação. É isso. Na hora. A que horas? Hoje, às 8 da noite, lembrando que a bilheteria está aberta, né, presencial. Ela fica aberta de agora até a hora do espetáculo e amanhã às 6 da tarde. Olha, nós estamos no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, uma área que já... dessa praia maravilhosa, que eu já dei uma caminhada hoje de manhã. Coisa boa. Coisa boa. Muito obrigado, viu, pela entrevista. Espero que seja assim, casa cheia. Vai ser. Ontem já foi, vai ser assim. E volte. Eu volto sempre. Obrigado. Clarissa, obrigado. Boa tarde. Clarissa, voltamos contigo. Viu? Um beijo para vocês. Sucesso aí nesse espetáculo Dona Lindu. Bom, e a gente tem agora um recadinho para você da Carol Maloca, que apresenta a 2ª temporada do programa Fiz a Escolha Certa. E hoje, nosso episódio é emocionante com um convidado, que é o nosso colega aqui do jornalismo da Globo Pernambuco. E aí, minha gente, eu sou Carol Maloca. Tava aqui assistindo NE1 junto com vocês e disse, rapaz, vou invadir para poder contar uma coisa muito massa, que é a 2ª temporada do Fiz a Escolha Certa. Por lá já passaram personagens maravilhosos como Janguier, Nega do Babado, Jason Wallace, que é a nossa Cindy, que inclusive estava também invadindo aqui o NE1 sábado passado, e hoje eu tô aqui para falar de um personagem que vocês conhecem muito bem. Nosso tio Márcio Bonfim, vai estar nesse sábado no Fiz a Escolha Certa, mas de um jeito diferente que a gente tá acostumado a ver ele na bancada. Aquele Márcio de respeito, que tem moral, assim, no Fiz a Escolha Certa também, mas tá de um jeito diferente. Vai ter emoção, vai ter uma história que a gente nunca escutou, um Márcio que a gente nunca conheceu. E eu queria poder dar mais detalhes para vocês, mas eu não posso. A única coisa que eu posso fazer é lhe convidar a assistir Fiz a Escolha Certa hoje, às 2h40, às 14h40, aqui na Globo. Vamos embora conhecer esse Márcio. Eu fiquei passada, muita coisa que vocês nem sabiam, nem eu imaginava. Simbora! Cheiro! Isso é que é convite bom, né? Então, para você continuar na nossa programação à tarde, a gente vai ver, então, esse Fiz a Escolha Certa com Márcio Bonfim, com Carol Maloca. E agora, depois de NE1, tem o quê? Tem Sabrina Rocha te esperando com o Globo Esporte. Um monte de informação muito bacana do Náutico, do Santa Cruz, aquele torcedor bem especial de 7 anos que realizou o sonho de estar no estádio do Arruda. O que será que pediu para esses jogadores lá do Santa, hein? Vamos assistir, Sabrina Rocha. Ótima tarde para você.